o assunto é graça, salvação. E não dá para falar de graça e salvação se não falar de juízo de Deus. Deus aplica o juízo. Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus também é Deus, um juiz justo, que julga e que também condena. Então, sempre lembre disso. Você está debaixo da graça, do amor de Deus. E esse mesmo Deus que te ama, que te salva, que é cheio de graça, é o mesmo Deus que condena, é o mesmo Deus que olha para tudo que está de errado na sua vida e que vai te julgar e já está te julgando. Mas o Deus da Bíblia é um Deus muito bom, que dá muita chance, muita oportunidade. E hoje nós vamos aprender um pouco, na época de Noé, que Deus não foi tão mal assim. Ah, mas Deus matou todo mundo afogado, até os animais. Eu sei que, gente, a morte sempre é feia, não existe morte bonita, né? Qualquer morte, de qualquer forma, é feia. Mas Deus deu oportunidade àquele povo, tá? E dentro dessa palavra de hoje, tem um pouco de polêmica ali, porque existe uma doutrina que diz que certa vez os anjos desceram do céu e tiveram relação com as mulheres e gerou uma raça gigante poderosa. Muitos pastores sérios, pastores que eu conheço, pessoas sérias, pessoas de Deus, creem assim. Eu não concordo com essa teologia. Mas isso não faz dessas pessoas que de seita, não é isso. É que, gente, a Bíblia ela chega num ponto que não dá muito detalhe. Aí uma pessoa fica sem dar resposta, que é muito parecido com o meu caso, e o outro põe uma resposta ali. Ah, Deus não falou, eu vou falar o que é então. Aí ele vai lá e coloca. Ele não está fazendo isso por malandragem, por inconsequente. Eu não sei, é o jeito da pessoa. Talvez o jeito, sabe, de professor, didático, eu não sei, mas eu não concordo. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo e ele esteja errado, tá? Cada um que julgue aí a sua causa. Mas a minha maneira é assim. A Bíblia não deu detalhes, não dá resposta, eu falo para vocês, Deus não deu resposta. Mas uma escola teológica diz que foi isso, a outra diz que foi isso. Eu conto para vocês e vocês decidem. Agora, eu assumo uma posição. Quando Deus não quer falar, eu calo minha boca antes. Por quê? Porque eu corro um sério risco de pregar uma mentira para vocês, uma invenção. Ah, pastor, mas aí eu fico sem resposta? Fica sem resposta. Como é que é Deus Pai? Você acha que ele é um fantasminha, um Gasparzinho? E Jesus sabe que depois de ressuscitado, ele veio comer um peixinho na beira da praia. Jesus sabe o que é bom, né? Um peixinho na pedra ali, tal, comer um pão com os amigos, coisa boa. Jesus fez isso depois de ter um corpo glorificado. Então eu sei que Jesus, ele é espiritual, mas o corpo dele, pelo menos quando ele andou aqui na terra, se comporta como o nosso, com estômago e com paladar. Ótimo. Quando Jesus volta para o céu, continua lá tendo um bom restaurante? Como é que eu vou falar para vocês? Eu sei que ele tem estômago e ele gosta de comer peixinho com pão. E diz que vai tomar do fruto da vide um vinho lá, seja um suco, com álcool ou sem álcool, ele vai tomar com a gente lá e comer. Então vai ter comes e bebes no céu, que seria a ceia com Deus, né? A bodas do Cordeiro. Vai existir. Isso eu sei. Mas algumas coisas eu não sei. Vou falar o quê? Eu posso inventar, às vezes aí o Samuel fica, pastor, o que você acha que vai ter lá? Vai ter isso? A gente começa a falar. Não é errado. Ah, Samuel, eu acho que a gente vai poder voar lá nos lugares. Não, né? Não vamos ter asa. Ah, eu acho que a gente vai poder falar com bicho. Ah, eu acho que não vai ter bicho. Não é errado você comentar e conversar assim. É errado eu afirmar. Não, Samuel, assim diz o Senhor, vai ter padaria no céu. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso falar que eu quero que tenha padaria? Eu posso. Eu não vejo problema. Então entenda isso. Uma coisa é a gente conjecturar, conversar. Outra coisa é a gente afirmar. Tá bom? Então essa parte vai dizer que os anjos desceram do céu, se transformaram em forma corpórea de um homem e tiveram relação com essas mulheres. Eu vou dar essa introdução antes de falar para vocês entenderem, irem para o tema já com algum conhecimento.
eu vou colocar alguns argumentos aqui, para os anjos descerem do céu, tomarem uma forma corpórea, eles tomariam a forma de um homem formoso. Dos homens, eles se formariam o homem mais atraente possível. Fisicamente, olho, cabelo, nariz, voz, seria perfeito. Seria perfeito. Ele não ia se tornar um cara esquisito lá, né? Ele ia se tornar um cara perfeito. Conversa perfeita, diálogo perfeito, psicologia perfeita. Saberia por onde aquela mulher andou, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer ouvir, o que ela não quer ouvir. Seria uma covardia, claro que ele ia conquistar. Ele conquistaria qualquer mulher. E outra, se alguém não gostasse, os anjos são imortais. Nem espada, nem fogo, nem pedra poderia atingi-los. Que chance você teria de defender a tua esposa, a tua filha de um anjo desse? Nenhuma. Que chance que ela intelectualmente teria para se defender de um homem desse? Nenhuma. Ela cairia na conversa dele. Então, seria total covardia. E eles poderiam fazer essa força também, caso ela não aceitasse. E quem é que impediria? Então, argumento meu. Para ele fazer isso, Deus teria que ser um Deus bem passado, fazendo uma coisa, os anjos vão sair quietinhos aqui, vão me enganar Deus, desce na terra, toca um terror aqui, faz o que quer, estupra, faz o que quer, toma as mulheres, e Deus não está vendo. De repente Deus olha, nossa, você não sabe o que aconteceu, Senhor, o quê? Os anjos foram lá, se rebelaram, fizeram o que quiseram lá embaixo, acabou com o planeta, contaminou a raça humana, aí Deus olhou, isso é verdade, então vamos destruir o mundo em água porque a raça humana está contaminada. Gente, seria, com todo respeito, eu não uso essas palavras pesadas, mas seria um Deus bem distraído, bem fora de controle. Eu creio num Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. E eu nunca vi na Bíblia um Deus que permitisse o diabo ou qualquer outra entidade usar de covardia com a raça humana. Sempre foi pareado, ninguém é tentado mais do que possa suportar. Deus não deixa, por pior que eu seja, Deus não deixa todos os demônios virem me tentar, colocar pessoas. Imagine, sei lá, você está numa situação financeira difícil, teu filho está passando fome, o diabo vai lá e faz uma pessoa parar derrubar um dinheiro perto de você. Ele poderia fazer isso para fazer você roubar. Ele mesmo se transformaria num homem, passava ali na rua, derrubava um dinheiro para você pegar o dinheiro. Ele poderia armar tantas coisas e derrubaria você em todas. Deus não permite. Ele poderia, numa rodovia, mandar um cara te fechar, te matar. Deus não permite. Deus está no controle. Eu não posso pregar e acreditar que nós temos um Deus falho que não está no controle. Então, para que acontecesse desses anjos descerem, é possível que Deus permitiu? Não, eu vou permitir. Tudo é possível, porque não está escrito detalhadamente, mas eu não consigo, se for para me imaginar, eu prefiro inventar, aumentar o amor de Deus, e não inventar, aumentar o castigo de Deus. Tá? Então a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, então é melhor que a gente esteja de coração cheio de amor de Deus do que de outras coisas. Bom, mas os meus argumentos não valem de nada perto da Bíblia. Tá? Então eu já vou passar aqui um argumento bíblico agora. Quando você lê, a Bíblia vai deixar bem claro que Deus ficou irado, porque os homens tomaram por jugo desigual, se misturaram, povo de Deus com o povo do mundo. E isso desagradou a Deus. Deus é bem claro nisso na Bíblia. E em momento algum, Deus vai falar que anjo desceu do céu, que anjo fez isso, que anjo fez aquilo. Então, se Deus conta uma história para você, dizendo que o problema foi que os homens tomaram por jogo desigual, saíram com mulheres que não deveria, e aí Deus ficou irado, esse é o problema que está escrito. Então, se fosse anjos, Deus diria aqui. Se Deus quisesse que você acreditasse que fosse anjo, ele diria aqui. Por que ele não disse? Aí vem o juízo de Deus. O juízo de Deus. Qual vai ser a condenação? Eu vou acabar com a terra em água. O mundo vai acabar. Todos morrerão. Todos. E o diabo ele não fez nada. O anjo que traiu não fez nada. Por quê? Porque Deus não coloca eles na história. Não existe essa história de que o anjo se transformou em homem e gigante e veio e fez. Não existe. E se existiu, Deus fez vista grossa aqui, não julgou, não condenou, não fez nada com eles. Foi lá e descontou tudo nos homens.
E agora? Com que teologia eu fico? Com o que está a Bíblia dizendo, que o homem errou, Deus aplicou o juízo no homem e ponto. Agora eu invento essa história e coloco aqui, dou uma recheada? É por isso que a teologia de Deus, quando ela é bíblica, é ótima. Quando ela vem de fantasias, de imaginação, complica. E, gente, a Bíblia é muito fácil você tomar imaginação. Vai para Apocalipse, quando fala que um demônio vai ter cara de leão, rabo de escorpião, e isso e aquilo, aí você imagina um demônio terrível que vai sair pelas ruas aí matando todo mundo. Quando na Bíblia que Deus permitiu isso? Nunca. Então aquilo é simbólico. Aí um diz que é um helicóptero Apache, porque ele tem um rabo, não sei o quê, pode ser. Ou quando viu cair fogo do céu é um míssil, bomba atômica, pode ser. Você está inventando, você está conjecturando, pode ser. Mas você não está afirmando. Você não está afirmando. Eu não vejo problema você falar que o escorpião lá, aquele demônio que João viu, era um helicóptero, os mísseis e foguete. Eu não vejo problema quando a pessoa prega isso. Mas ele está deixando bem claro para você, eu acho que ele viu isso. Eu acho que João viu uma terceira guerra mundial, ou uma quarta, ou uma quinta, não sei. Eu acho que João viu a grande guerra, a última grande guerra, e os mísseis, os equipamentos, ele entendeu como demônio, monstros. Você pode falar, eu acho. Agora, eu digo, isso aí você pode esquecer. Deus não deixou essa clareza toda, tá bom? Bom, tá aí a introdução. Vocês já sabem na bênção que vocês vão entrar ou na encrenca que eu vou me meter, porque sempre que eu falo as pessoas, isso aqui. Eu não tenho culpa, gente. Eu vou só ler a Bíblia, tá? Dei o meu argumento e dei o argumento bíblico. Nós vamos começar Gênesis capítulo 6, no verso 1. Fiquem bem de ouvidos atentos a essa questão que eu falei. Deus não vai citar. Só mais um detalhe. Aqui fala gigante. Pastor, mas gigante? Você já viu jogador de basquete? Os caras têm mais de 2 metros de altura. Os caras são gigantes. E nem por isso teve que descer anjo do céu e fazer eles. Então, quando a Bíblia fala gigante, no original não é gigante, tá? No original se refere poderoso. Tá? Eu não sou professor de hebraico, não sou professor de aramaico, não sou professor de línguas, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, não é minha área, não vou me meter, mas estudiosos deixam bem claro que se refere a homens poderosos. E se você for bem com cuidadinho, pausadamente na Bíblia, você vai ver que esses gigantes existiam antes do problema que nós vamos entender aqui, do problema que gerou o dilúvio, existiam os gigantes antes, aí Deus fala, aí houve essa mistura do povo de Deus com o povo do mundo, e aí fala que depois desse acontecimento também tinha gigante. Então os gigantes existiam antes e depois do acontecimento. E ele diz que esse acontecimento foi anjos vindo do céu. Então se fosse anjos vindo do céu, a Bíblia não diria que existia gigante antes do acontecimento. Diria que só existiam gigantes após o acontecimento. Tá bom? Bom, tá bom de introdução, vamos à leitura então. Gênesis capítulo 1, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dá uma pausa aí. A gente precisa entender, não adianta você sair lendo desesperado. O mundo, ali antes do dilúvio, era muito recente. De Adão e Eva até ali, era muito recente. O mundo era pequeno em população. Mas aqui fala que começou a se multiplicar essa população. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram muito bonitas. E foram lá e escolheram as que eles queriam. Agora, quem são os filhos de Deus? Os anjos são os filhos de Deus ou os homens de Deus da terra? Eu sou homem de Deus, você é homem de Deus, mulher de Deus. Nós, os cristãos, somos os homens de Deus, o povo de Deus. Então, os homens de Deus aqui, os filhos de Deus aqui, nós somos filhos de Deus. São os anjos ou são os homens na terra? Eis a questão. Eu vou ler de novo. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Eles nasceram filhas. Então o mundo se espalhou e nasceu filhas dos homens.
Verso 2. Viram os filhos de Deus. Então existiam os homens, as filhas dos homens e os filhos de Deus. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Tomaram elas como esposa. A Bíblia diz que no céu não há casamento, que lá não tem isso, que não há desejo sexual, mas daí para os anjos tinha. Agora já entra em contradição. Deus fala que lá não há casamento, que não há homem e mulher, não é assim. Para mim defender essa teologia de que foi os anjos, eu tenho que esquecer que Jesus falou isso e imaginar que eles vê beleza feminina, que eles têm desejo por mulher. Contradizer o que Jesus ensinou. Até aqui nós entendemos, já vou adiantar. Aqui é o julgo desigual. Os filhos de Deus não podem se casar com as filhas dos homens do mundo. Filho de Deus casa com filho de Deus. Se chama julgo desigual. Aqui vocês vão ver o problema, a destruição, vamos chamar assim, aqui não era igreja ainda, vamos chamar assim, da igreja. A nossa destruição é o nosso relacionamento. Você se casar com uma pessoa que não está em Cristo. Começa o problema. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa, nós temos na igreja, que se casou com uma pessoa do mundo e depois ele se converteu, se deu bem. Nós temos na igreja pessoas assim, que estão super bem e a pessoa era do mundo. Mas isso não é uma regra geral. E quando você casa, ah, pastor, agora eu estou casado. Tenha paciência, ore. A Bíblia fala assim, mulher, dê bom exemplo, conquiste seu marido no bom exemplo, na boa mulher que você é, no bom exemplo. Ele vai se entregar, ele não vai resistir. Dura um tempo, 2 tempos, mas uma hora ele vai se entregar. Ou não. Né? Mas pela fé a gente crê, a gente espera, a gente ora, a gente luta, porque a gente tem esperança. Então o problema do julgo desigual começou lá no início do mundo. Lá no início. Vamos ler mais um pouquinho para a gente poder formar nossa opinião. No verso 3. Agora entra Deus na história. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Não vou passar a vida inteira brigando e aí com esses homens não, mas eu vou pôr um fim nessa brincadeira. Daqui 120 anos, acabou o mundo. No sentido de dilúvio. Vou dar 120 anos para essa gente, para essa raça. Dentro de 120 anos vai vir o dilúvio. É isso que ele está dizendo aqui. Eu lembro uma vez que uma menina me perguntou, pastor, por que Deus falou que as pessoas iam viver só até 120 anos e tem pessoas vivendo 130? Não, ele disse que a humanidade não passaria de 120 anos. Nessa época aqui tinha pessoas com 500, 600, 800 anos. Né? Pessoas com quase 1000 anos já existia. Metusalém passou dos 1000, aqui ele devia estar com seus 1000 anos. Então Deus falou, se você tem hoje 500 anos, você não vai passar de 620. Porque daqui a 120 anos... Nós já estudamos sobre isso, alguns familiares de Noé que morreram meses antes do dilúvio. Aí eu falei assim, será que Deus tirou ele para poupar ele? Porque na arca só ia entrar Noé e sua casa. Então os de Deus, você vê que Deus recolheu algumas pessoas ali antes do dilúvio. Porque ele queria usar Noé e sua família. Então, algumas pessoas Deus levou antes. Famílias de Noé. E também, um tio de Noé, que ouviu a pregação de Noé por 120 anos, viu tudo acontecendo e ficou e morreu no dilúvio. Primos dele. Nós já estudamos isso aqui na igreja e eles não se converteram. Tá? O juízo de Deus. Bom, então aqui Deus olhou essa situação, o que você entendeu até agora? Que os filhos de Deus viram, começou a espalhar muita gente pela terra, e os filhos de Deus viram que as mulheres do mundo eram bonitas, eu vou lá pegar. Foram lá, se juntaram com elas. Aí Deus viu isso e falou assim, não gostei disso, vocês me desapontaram. Então, se fosse os anjos vindo aqui enganando o homem, passando para trás, Deus diria assim,
anjos, vocês fizeram errado. Eu vou condenar vocês agora. Não, ele condenou o homem. Acabou com o planeta Terra. Tinha que acabar com esses demônios, se fossem os demônios. Por que Deus, o demônio vem, toca um terror, engana todo mundo, aí Deus vem e castiga o homem, põe um dilúvio, morre animal, morre homem, e Deus nem comenta nada do anjo? Você acha que seria justo da parte de Deus? Então, gente, eu não estou querendo enfiar a goela abaixo de que não era anjo. Eu estou te mostrando que está na Bíblia. Deus é um Deus justo. Por que ele não falou, não culpou os anjos aqui? Nem citou anjo. Aí, então, da onde inventaram essa história, pastor? Lá na frente da Bíblia que comentaram assim, que alguns anjos estão presos porque mudaram seu estado natural. Então, milhares de anos depois, comentaram na Bíblia que alguns anjos estão presos porque mudaram seu estado natural. Aí ele pega isso, anjo preso porque mudou seu estado natural. Já sei, eu vou encaixar ele lá no Gênesis 6. Ele deve ser o anjo que fez aquilo. Aí inventaram essa história e colocaram ele lá. Agora, se você parte desse princípio, você começa a pegar partes da Bíblia que o homem falou que amava o outro homem, ou o filho, que eles eram amantes, como muita gente já falou. Perceba esses quadros da ceia, da última ceia, que a gente carinhosamente chama de Santa Ceia, esse quadro da ceia. Percebam que quem está ao lado de Jesus é João. E a Bíblia fala que ele se reclinou ao peito de Jesus e perguntou, Senhor, quem é o traidor? Reparem que nesses quadros, na sua quase que maioria, na sua maioria, quase que na totalidade, João tem traços de mulher. Ele está com o rostinho pintado, tem lacinho no cabelo, ele tem um cabelo longo, bem cuidadinho, bem feminino. Então você vê que João é um homem quase que uma mulher ali. Por quê? Porque na Bíblia fala que ele se reclinou no peito de Jesus. Então, se ele, homem, se reclinou no peito de Jesus, então subentende-se que João era amante de Jesus. E aí eles colocam nos quadros. Então, se você tiver na sua casa um quadro dessa ceia, repare, talvez você tenha na sua casa um quadro colocando os dois como amante. Você vai perceber. Agora, quem fez isso, quem começou a pintar isso e agir dessa maneira subliminarmente, eu não sei onde começou, mas eu percebo. Sempre que eu vejo um quadro desse, eu já fico olhando e falo, E nos filmes, eu tenho filme, a história de Jesus, Evangelho de Jesus, Evangelho de Mateus, filmes bom. Aí você vê os personagens lá, né? Tem que colocar alguém, né? Não necessariamente ele é igual Jesus era, mas tudo bem que é cabeludo ou careca, não me importa isso. O que importa é que ali é um teatro, né? Uma forma de pregar muito positiva, muito boa. Mas perceba, João, eu tenho um filme lá que João, ele não tinha nada a ver com homem. Claramente eles não estão insinuando, eles estão afirmando que João era um amante de Cristo nesses filmes. Filmes bons, tá? Que segue a Bíblia ali certinho. Então, você percebe essas mensagens subliminares. Então, se eu pegar, mas ele se reclinou no peito de Jesus, então tá aí, eles tinham um caso. Então vira uma bagunça na Bíblia. Anjos foram presos porque perderam seu estado natural. Aí eu pego isso e encaixo lá em Gênesis 6. Gente, começa a ficar perigoso isso. Você não pode julgar. Imagina que você vê um irmão da igreja aqui na esquina conversando com uma prostituta. O que você vai falar? Ele está marcando um encontro com ela. Não sei, talvez ela parou e perguntou se ele sabia o endereço, ou perguntou se ele era de uma igreja. Não, isso não, pastor, nunca ia perguntar isso, eles estão marcando. Então tá, porque a maldade, o teu coração está sujo. Então se você vê isso, você vai julgar. Você vai julgar. Quando a gente fazia a obra no Pinheirinho, Samuel, lembra que as pessoas chegavam, a gente ia sentado lá na madrugada, comendo uma sopa, conversando, muitas vezes conversando com os moradores de rua, pessoas viciadas, né? Aí chegava o pessoal da igreja assim, foi até engraçado. Aí a menina vinha, toma uma sopa. Deu, não, obrigado, não quero não. Ela, toma uma sopinha, vai ser bom para você. E ficou ali, Jesus te ama. Aí ele é o pastor. Daí ela, você é um pastor? Aí, por que você não me fala? Eu estou aqui tentando te dar uma sopa e você fica aí sentado e não fala nada.
Então assim, porque ela viu eu sentado com os meninos no chão, ela queria me ajudar, queria me dar uma sopa, conversar, achou que eu estava quietinho. Então, a pessoa, só que ali foi um julgamento bom, né? Mas a pessoa logo julga você pela sua vestimenta. Mas você corre um risco de errar. Ela errou, mas não teve problema nenhum. Mas quando você lê a Bíblia, muito cuidado para você ficar inventando ali. Vamos continuar? Paramos onde? O homem ficou de olho, que se multiplicou muitas mulheres gatinhas, foi lá, se envolveu, julgo desigual, Deus se desagradou e falou, 120 anos eu vou pôr um fim nessa terra. Vamos continuar agora. Vamos ler o 4? Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Vocês perceberam aqui, ó, havia naqueles dias, que dias? Quando começou a se multiplicar as pessoas e começou a surgir mulheres bonitas, havia naqueles dias gigantes. E também após o acontecimento dos homens se misturarem com as mulheres perdidas. Também após aquilo aconteceu de gigante. Então ele deixou claro que os gigantes não é fruto desse relacionamento aqui. Vou ler de novo. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois do quê? Quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Então havia gigante antes de nascer esses filhos dessas mulheres do mundo com os homens, com os filhos de Deus. Existe gigante antes e depois. Para mim está claro. O problema é que no original não tinha vírgula, não tinha essas pontuações, não tinha capítulo, versículo e muito menos vírgula. E uma vírgula pode custar caro. Se você tirar uma vírgula, você muda todo o contexto. Tudo isso tem que ser analisado, estudado. Mas aqui ficou tudo muito claro, que naqueles dias tinha gigante e depois do acontecimento também tinha gigante. Então para mim ficou claro, não foi o acontecimento que gerou gigante. E gigante aqui é poderoso, famoso, líderes. Não diz que é filho de anjo com... Vamos ao verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que Deus viu aqui? Deus não viu o anjo cometendo pecado e erro. Viu Deus que a maldade do homem era contínua, aumentava, piorava. Após o quê? Após esse julgo desigual. Primeiro Deus dá uma introdução. Aconteceu o seguinte, gente. Começou a se multiplicar as pessoas, surgiram mulheres bonitas, filhas dos homens, e os filhos de Deus perceberam beleza nessas mulheres e começaram a escolher entre as mais belas e se casaram. Aí a maldade começou a piorar e o mundo foi ficando terrível. Por quê? Por causa do jogo desigual. Porque aquele homem de Deus, enquanto ele estava com as pessoas de Deus, ele tinha o temor, ele tinha compromissos com o pai, com a mãe, com a comunidade, não posso isso, não posso aquilo. Quando ele se misturou com aquelas mulheres do mundo, passou a poder tudo. Aí entra a violência, entra o fruto do pecado. E aí Deus falou assim, olha, eu vi que a maldade estava de mal a pior. Então para mim está bem claro, Deus está contando toda a história aqui. E o problema foi o jogo desigual. Vamos continuar. No verso 6 é um pouco polêmico, não vou ter tempo para isso, para falar. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Verso 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei, de sobre a terra, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No 6 e no 7, Deus se arrependeu. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, que se arrependa. Aqui é assim, gente, não vai dar tempo de entrar aqui, mas aqui não é culpa de Deus. Deus fez o homem e o homem decidiu errar.
Deus não falou para o homem assim, vamos ali fazer uma coisa ali. Aí você vai com Deus lá, daqui a pouco você vai lá e causa uma tragédia, você fala, desculpa, eu chamei você para vir aqui, aí eu errei e causei um problema para você. Não, Deus não gerou problema nenhum aqui. O problema aqui é do homem. Tá? Então esse arrependimento de Deus aqui, a tradução diz, não é o arrependimento nosso, não é arrependimento de você fazer uma coisa errada, da pessoa que você se uniu fez uma coisa errada. Não é esse arrependimento. O arrependimento de Deus aqui é santo, ele não errou. Ele não errou, ele fez o homem e deu liberdade para o homem. Tá? O homem que errou. Tá bom? Quando você põe um filho no mundo, você não erra. Porque você colocou um filho no mundo, você errou? De maneira nenhuma. Você erra se você não ensinar o teu filho no caminho de Deus. Mas se você colocou ele no mundo, colocou ele no caminho de Deus e ele quer seguir o caminho do mal, aonde você errou? É claro que você, uns errinhos, você vai errar porque você é humano, você não é perfeito em atitude. Mas, num contexto geral, você não errou de pôr um filho no mundo. Você pode ter errado de não levar ele para a igreja, você pode ter errado de levar ele para a igreja e ser um mau exemplo, mas você não errou de pôr ele no mundo. Então, Deus não errou de pôr você no mundo também, tá bom? Vamos dar só essa passagem superficial sobre essa questão do arrependimento, mas vocês viram aqui que Deus falou que se arrependeu da criação do homem, ele citou o homem, no seu contexto homem e mulher, ele citou os animais, os répteis, falou, vou destruir o animal, todo ser vivente, os répteis, e não citou o danadinho do anjo que desceu no céu e tocou todo esse terror. Fica difícil agora você querer encaixar os anjos aqui. Fica difícil, gente. Deus lembrou até do lagarto da cobra. Até de um coitado de um lagarto ele citou aqui. E o culpado que gerou tudo isso, que seriam os anjos que se transformaram em homem, não citou? Você não acha que Deus estaria dando uma falha aqui muito grande? Não estou tentando convencer vocês. Eu estou lendo, gente. Eu preciso detalhar para vocês. Não tem anjo na história aqui. Existem filhos de Deus e dos homens. Existe anjo sendo chamado de filho de Deus na Bíblia? Existe. Então, Deus poderia estar chamando o anjo de filho de Deus? Poderia. Tem parte na Bíblia que Deus chama o anjo de filho de Deus. Então, por isso, vou falar que é o anjo aqui. Existe homem sendo chamado de filho de Deus? Sim, nós somos filhos de Deus. Então, eu vou encaixar o anjo aqui porque o anjo lá na frente foi chamado de filho de Deus, então aqui é o anjo. Não está citando o anjo. Falou até de réptil. Vamos continuar? No verso 7. Gente, e eu quero falar da graça, não quero falar de teoria de anjo que desceu na terra, não quero falar da arca, eu quero falar só da graça, tá? Pastor, mas e agora? Vamos continuar. Nós vimos que o mundo está um terror, não está sobrando ninguém. Vamos para o 7 agora. Não, 7 nós já lemos, né? Hã? Sim. Vamos para o 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vou ter que parar aqui. Todos sabem que Noé foi salvo do dilúvio. Deus salvou Noé, os seus 3 filhos e suas 3 noras, não foi isso? Noé e sua esposa não se envolveram com pessoas do mundo, nem tampouco com anjos. Os meninos, os 3 filhos de Noé, não se envolveram com as mulheres do mundo, nem tampouco com anjos transformados em mulher. Apesar que ninguém fala que anjo transformou em mulher, né? Só fala que o anjo transformou em homem. Isso é machismo ou é feminismo isso? Não é? Porque que a Bíblia fala que os homens viram, né, que as filhas, né, eu não sei, mas podia ter inverso, né, mas nunca ouvi essa teologia, mas daqui a pouco chega essa teologia. Bom, Noé não se corrompeu, a esposa de Noé também não, foram um belo casal, segundo a Bíblia. Os 3 filhos dele também não se meteram com mulheres do mundo, não teve jogo desigual. E essas meninas também não se meteram com esses homens do mundo lá. Então você vê aqui uma família que se manteve. Então significa que dava para falar não porque havia acontecido. Dava para não ser terrível naquela época. Era bem difícil, mas dava. E Deus, olha só, eu vou repetir com você o 8. Noé,
porém, ó o porém, porém, porque olha para trás, tudo arrebentado, achou graça aos olhos do Senhor. Então por que Noé foi salvo? Porque ele era bom? Porque ele não se corrompeu? Porque ele não se misturou? Por que Noé foi salvo? Pela graça. Graça. Eu vou ler de novo, para que você nunca se esqueça. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então Deus falou, Noé, vem cá, você não vai morrer. Achou graça, favor de Deus, porque Noé pecava, porque Noé tinha erros. Porém, a Bíblia fala que ele era um homem perfeito, que andava com Deus. Quando diz isso, aí você é perfeito, então não tem defeito. Gente, o homem já nasce com defeito. O bebê já nasce glutão, ele mama até vomitar, isso é gulodice. Ele não tem conhecimento, você vai ensinar. O bebê morde o menininho, você não precisa ensinar o filho a morder, a bater, a ser violento. Ele nasce violento, nasce guloso, nasce egoísta, não divide brinquedo. Aí nós, como pai e mãe, vamos ensinar, filho, isso é egoísmo, filho, isso é glutonaria, filho, isso é violência. Se é que você vai ensinar. No mundo não se ensina. Então, mesma coisa, Noé, nasceu esse bebê que mamava até vomitar, que mordia, que batia, ele era, desde criança, cresceu pecando e errando. Porém, ele foi se moldando e andando nos caminhos do Senhor, e foi chamado de perfeito e bom por Deus. Mas, na hora dele ser salvo, ele achou graça aos olhos de Deus. Então, Noé foi salvo pela graça, porque ele era um homem de fé em Deus. Então Noé foi salvo por fé em Deus e pela graça. Então a graça de Cristo estava com Noé. Pela fé, Noé foi salvo pela graça. Então a fé dele em Deus, e Deus teve graça, favor a Noé. Entenderam? Moisés foi salvo por quê? Deus também salvou Moisés, porque Moisés era um homem de fé e Deus deu graça a Moisés. E Abraão? Abraão, pai da fé, foi salvo por quê? Pela graça. A graça de Deus, quando é graça, é de graça, é imerecido. Amor imerecido, graça não tem merecimento. Então, Moisés não merecia ser salvo. Abraão não merecia ser salvo. Noé não merecia ser salvo. Eles foram salvos pela graça e não por merecimento. Quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo Moisés. Quem dera nós sermos parecidos com Moisés, com Abraão, com Noé. Esses homens foram chamados de Deus por homens perfeitos, está na Bíblia. Imagina você falar que você era perfeito. Tadinho da gente, né? Tadinho da gente. Imagina, tá lá na Bíblia lá que você era perfeita. Deus fala isso, né? Quando Deus fala de Jó, vocês cantaram um hino. Aliás, vocês estavam animados, hein? Abriram a boca mesmo e louvaram, né? Tão bom, né? Tão bom. Eu achando que a igreja está se desmanchando e vocês vêm e não louvam, vocês gritam a Deus. Eu fiquei bem, bem feliz por isso. Então é graça, gente. Imagina você ser chamado de perfeito. Quem dera. Eu não consigo ser chamado nem de pastorzinho ajeitadinho, nem pastorzinho bonzinho, que dirá perfeito. A gente consegue só achar crítica, né? E aí? Então eu não estou aqui desmerecendo esses homens, eu estou engrandecendo o Senhor e falando a verdade. Esses homens dependeram da graça. Pastor, mas a graça não foi inaugurada lá na cruz do Calvário? Lá Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, aí tem gente que fala assim, por que Jesus morreu primeiro que os bandidos? Porque se o bandido morre antes, ele ia para o inferno. Quantas vezes eu vi as pessoas falarem isso? Até pode ser que Deus escolheu morrer antes para isso, mas, gente, se ele morresse antes de Jesus, você acha que ele ia para onde? Moisés não morreu antes de Jesus? Elias não morreu antes de Jesus? Não, pastor, Elias não morreu, ele subiu ao céu vivo. Então, se Deus teve capacidade de vir aqui buscar um homem vivo, levar vivo para o céu, qual a dificuldade de ele salvar o bandido se o bandido morre antes dele? O problema é que as pessoas querem colocar Deus com uma regrinha. Está na Bíblia, isso é isso. Não matarás. Aí Deus falou para Moisés, vai lá e mata. E agora? Deus falou, não matarás, é um mandamento interpessoal para todos. E para Moisés foi um mandamento pessoal. Moisés, vai lá e mata.
Deus falou, está falado. E para você? Para você é o interpessoal, para todos nós, não matarás e acabou. Entendeu? Então todos esses homens, grandes homens, necessitaram da graça. A graça foi inaugurada na cruz do Calvário, lá Jesus consumou o que ele prometeu. Mas se Jesus falar assim, ó, eu vou te dar tal coisa, eu só acredito a hora que der. Se você falar isso é uma blasfêmia, porque se ele falou que vai, é porque vai. Ah, mas e se acontecer alguma coisa? Não existe acontecer alguma coisa. Se Deus falou, ele faz. Você acha que Deus depende do sol? Ah, essa semana fim de semana eu vou passear se não fizer chuva. Deus fala, essa semana eu vou passear e eu não vou fazer chuva. Pronto. Qual a dificuldade? Então, a graça, gente, até eu fiz um comentário, até existe uma teologia nova aí, a teologia da água e do sangue, que quando Jesus foi furado ao seu lado, na cruz derramou água e sangue, aí eles dizem que a água representa o gentio, que somos nós, se é que todos nós somos gentios, tem uns nós, talvez seja judeu aqui, e do outro são a água e o sangue. Então o sangue representa a antiga aliança do judeu e a água que saiu de Cristo representa a nova aliança. Tem essa teologia. Eu caí eu ia falar besteira de comentar assim, por que em Mateus 26, 28 diz que Jesus disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele não disse da antiga aliança com o judeu. Então o meu sangue derramado por muitos, o meu sangue da nova, esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue. Então se eu perguntar para você, o sangue de Cristo na cruz representa a antiga ou a nova aliança? Jesus diz que é a nova. E essa teologia diz que o sangue representa a aliança com o judeu. E a aliança com o judeu é o antigo. E a água sim representa a aliança com a gente. É a nova teologia. Cai na besteira de falar assim, gente, lê Mateus 26, 28, Jesus fala sobre o sangue dele, que aliança que é. Pra quê? Pra quê? Aí falaram assim, nossa, você pelo jeito é bem inteligente, né? Pelo jeito você é mais esperto que eu e o pastor fulano de tal que fez o vídeo. Explica aí pra gente, então. Eu falei, mas explicar o quê? Eu só falei pra você ler a Bíblia. Não, eu quero que você explique, porque pelo visto você é muito inteligente. Daí eu falei assim, não, eu só pedi para você ler. Daí ele, o que isso tem a ver? Eu falei, não, leia lá, não, explica pra gente. Daí ele insistiu, foi grosseiro. Aí eu escrevi assim, olha, Jesus disse que o sangue dele simboliza a nova aliança. E a nova aliança não é para judeu. A exclusividade do judeu acaba ali. Ali é para todos. Então o sangue de Jesus não é para um povo, uma raça, um país. O sangue do próprio Cristo foi derramado para todo ser vivente, todo o filho de Deus, toda a criação de Deus, melhor dizendo. Não importa se é judeu, se é samaritano, se é palestino, todos eles vão ter oportunidade, se eles quiserem. Vai cair na besteira de falar isso. Gente, isso é muito sério. As igrejas, elas não têm cristãos, elas têm seguidores de religiões, de pastores. Eu sempre falei para vocês aqui, se algum dia eu pregar heresia aqui, chega em mim e me corrige. E se preciso, vá embora da igreja. Mas vocês não podem me proteger porque eu ajudei vocês. Eu conheço pastor, arqueólogo, cara famosíssimo. Ele foi muito bem recebido pela igreja dele, que é uma seita, que guarda sábado e tudo. Você vê a história dele, ele sofreu muito na mão dos pais. Sabe, sofreu terror, gente, que nem bandido, nem nada merecia sofrer. O cara sofreu que nem cachorro. De repente, ele conhece uma igreja e ele apanha, é jogado na rua por causa dessa igreja. E ele vai na fé. Essa igreja é uma seita, mas essa igreja acolheu ele. E ele conta que tinha uma vovozinha que ele comprava, dava dinheiro lá, 50 para ele comprar escova de dente, comprar as coisinhas dele, que ele estava com uma dificuldade. Aquela igreja acolheu ele como a mãe não acolheu, como o pai não acolheu. Então ele ama aquelas pessoas e ama aquela igreja. E com razão, bem faz ele. Mas isso não vai mudar a Bíblia. Então, quem sou eu para dizer onde ele deve estar? Mas eu acho assim, ele faz bem de honrar aquelas pessoas para sempre. O que você me falou para vocês, se eu um dia me tornasse uma seita,
e eu, por algum motivo, ajudei crianças aqui, essas crianças não têm que me odiar. Eles têm que continuar me amando e me honrando. Porém, não crer na heresia que eu prego. Então esse homem foi muito bem recebido. Então ele tem dificuldade de sair dessa seita porque ele não quer rejeitar as pessoas que tanto amou, que tanto cuidou dele. É uma situação difícil. É difícil. Mas ele tem que parar e pensar, poxa, eu posso continuar amando essas pessoas e honrando elas e retribuindo a elas e mantendo a minha fé honesta à palavra de Deus. Mas é a opinião dele, a gente respeita e tudo, e não acho que ele vai perder a salvação dele de maneira nenhuma. É uma pessoa conhecedora da palavra, mas é só para vocês entenderem que nós devemos tomar muito cuidado, porque as igrejas estão assim. Você vai criticar um pastor? Para quê? E não é criticar, eu mandei ler um versículo. No final da história eu coloquei lá, desculpa, eu apenas mandei um versículo para você ler. Eu me senti à vontade de mandar um versículo para a pessoa ler. E isso causou o maior problema. Então, você tem noção a que ponto nós chegamos na igreja? De você mandar um versículo a pessoa ler, a pessoa arrumar uma briga com você? Você arruma uma briga, aí as pessoas falam assim, mas claro, tudo você questiona, tudo você não concorda. Como é que eu vou concordar se ele falou que o sangue não é da nova aliança? Ele é anticristo. Cristo falou que é o sangue da nova aliança. Ele disse que não é. É o anticristo. É o anticristo. E eu poderia falar isso, você é o anticristo com essa teologia. Não, imagina. Eu falei para ele assim, olha, leia essa passagem bíblica e rebate aí nessa teologia, né? Reflete, reflita no assunto. Só fiz isso, desabou. Vamos estar concluindo isso tudo? Eu vou pegar alguns personagens da Bíblia, como Abraão, para vocês verem que tudo é graça, tudo é Deus. É o poder de Deus, é a bênção de Deus na sua vida e na minha vida. E Deus deu 120 anos. A partir de agora, começa a contar. E eu vou destruir a terra. Ninguém se converteu. Ninguém mudou de caminho. Ninguém mudou de vida. Jesus veio e morreu por todos nós e falou, aqui inicia o final dos tempos. Você não estava 2000 anos atrás lá na cruz. Você surgiu 2000 anos depois. Mas Deus um dia chegou na tua vida e falou, o negócio é o seguinte, agora é assim, eu morri por você, você é um pecador, você tem que mudar, você tem que melhorar, é isso, isso, isso. Você recebeu o evangelho e teu reloginho está contando. E os teus dias não são 120. Esses homens receberam mais 120. Nós dificilmente vamos viver 120. Que dirá mais 120 a partir do dia que você se converteu. Ou do dia que você ouviu o evangelho. Ontem eu visitei minha avó, ela vai para 95 anos, mais um tempo. Está bem vovozinha. Está bem perto de chegar para Deus, né? Nessa idade, né? Imagina, está um passo de Deus, né? Está bem próxima já, né? Às vezes a gente vai até antes dela, vai saber, eu não sei. Mas quanto tempo você tem? 120 anos igual esses homens que você não tem. Aqui ninguém vai viver 120 mais 20 mais 30, ninguém vai passar de 150 anos aqui, acredito eu. Bom, vai saber, né? Mas matematicamente não, né, gente? Quanto tempo você tem? Falta quantos dias ou anos para a arca ficar pronta e Deus acabar com o mundo e você se salvar pela graça? Quanto tempo você tem? Quanto tempo mais Deus tem que te dar? Ou você já está nesse tempo muito bem, estou salvo, estou bem, pastor, estou firme. Se tiver, glória a Deus. Porque é o que a gente precisa. Porque você não sabe o dia e a hora. Eu sei que é menos de 120 para nós. E a graça de Deus vai estar com quem? Com aquelas pessoas que andam com Deus. Você anda com Deus? Você sai daqui, você sai com Deus? Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas estou dizendo que nós devemos procurar a perfeição. A Bíblia enfatiza, sede santo como eu sou santo, perfeito como Deus é perfeito. Esse é o nosso objetivo. Não é o que somos, mas é o que deveríamos. Vou fazer só mais um comentário, porque a minha preocupação é grande. As igrejas, gente, está cada vez pior. Cada vez pior. Você não pode falar um A. Você não pode corrigir ninguém. Você não pode falar um A. Se alguém
falar da teologia de alguém dá um problema. E a nossa pode, né? Nós não temos problema, né? Pode falar pra gente. Essa pregação, a pessoa pode comentar lá embaixo, falar onde eu errei, onde eu acertei, pode comentar. E eu vou trazer para vocês e vamos discutir o assunto. Se a gente estiver errado em alguma coisa, a gente vai discutir o assunto e vamos consertar, né? Não brigar. Hoje foi para o ar aquela pregação sobre a samaritana, muito boa pregação, a palavra. Não estou falando que eu preguei super bem, porque eu estava todo desengonçado. Foi um dia de bastante opressão, bem difícil para mim. Pode ver que eu estava no começo da pregação, eu estou parado, eu não estou querendo nem abrir a boca. Eu falo, olho para os lados assim, ó. Tá muito engraçado aquilo. Eu falo, dou uma pausa. Estava difícil para mim, mas depois é espiritual. Mas é uma benção a pregação. Preguei sobre o diabo, também tem no canal. Foi bem visitado. Gostaram de ouvir do diabo? Mas pelo menos é Bíblia, tá bom? Essa doutrina que nós falamos que o diabo está preso ou solto. Vou só fazer uma conclusão aqui. Para quem não ouviu, uns dizem que o diabo está preso, outros dizem que o diabo está solto. Se o diabo está preso, por que ele está agindo na vida das pessoas hoje? Porque ele é parcial, ele pode sair e fazer alguma coisa. Eu só queria colocar um argumento. Se o diabo está preso e pode sair e fazer coisas aqui, então ele não está preso, ele está solto. Isso chamaria condicional, ele sai em tal horário. Mas a Bíblia diz que ele está preso, então ele não pode sair. Então, se ele está agindo, é porque ele é onipresente. Ele está preso e está agindo aqui. Isso é uma característica de Deus, a onipresença. Então, as igrejas ensinam a onipresença do diabo. Que ele está preso, mas ele continua agindo nas pessoas. Quem está num lugar e no outro ao mesmo tempo é onipresente. E isso é uma característica de Deus e não do diabo. Então, muito cuidado, gente. E quando você vai pregar isso, dá a maior confusão. Eles querem, por causa do versículo tal, que o diabo está preso. Mas ele sai fazer as coisas. Então não está preso. Não, ele está preso, mas ele consegue agir. Então ele é onipresente. Muito cuidado. Veja aquela pregação, critiquem, olhem, dê palpite, tá bom? E é isso, gente. Alguma dúvida que havia graça no Antigo Testamento? A salvação. Tem alguns versículos que falam, Apocalipse fala, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tem outras passagens, eu não quis trazer. Eu acho que não precisa enriquecer. Mas Jesus morreu para todos. O Antigo Testamento, a aliança... Ah, pastor, mas a aliança com Moisés? O Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas no Antigo Testamento ali pela aliança com Moisés? Pelo judaísmo, eles não eram salvos? Não, aquela aliança... era o seguinte, Paulo fala aliança da morte, da condenação, aliança da maldição. A lei mostrava o quanto aqueles homens eram pecadores e Deus salvava eles pela graça. Ninguém foi salvo pela lei. A lei veio condenar. Então, na época, eles sacrificavam um cordeiro no Santo dos Santos, uma vez por ano, para que o povo fosse perdoado. Porque o povo pecava todo ano. E tinha que sacrificar um cordeiro inocente. Aquilo era sombra de coisas futuras. Deus anunciando, um dia eu vou morrer por vocês assim. Então entenda, vocês estão guardando as leis, mas vocês não guardam toda a lei. Então vocês têm que matar um inocente todo ano. Então ninguém cumpriu a lei. Porque dentro da lei, falava que um cordeiro deveria morrer. Então por que o cordeiro tem que morrer? Porque não há santidade. A condenação. Então, no Antigo Testamento, pastor, mas na época de Moisés eles eram salvos pela lei, né? Eles guardavam os mandamentos. Não, nunca existiu salvação pela lei, existiu condenação. Tá? Então, sempre houve. Rei Davi não matou o seu soldado, mandou matar o seu soldado fiel para ficar com a esposa dele, fez tudo aquilo. Aquilo é errado. É um homem conforme o coração de Deus, por causa da graça. Davi era um grande homem, mas ele não era perfeito, ele pecou, ele cometeu erros, ele matou mais de 1000 porque Deus mandou, então eu não condeno ele por isso, mas ele matou um que era inocente, e fiel a ele. O profeta falou, você matou um fiel a você. O próprio Davi se condenou, porque quando o profeta veio, ele falou assim, o profeta falou,
Imagine um homem que cuida da sua ovelhinha com amor e carinho, vem um outro rico lá, bastardo, vem lá e mata a ovelhinha e tal. O que ele merece? Ah, merece a morte, um cara desse. Ele falou, não, esse cara é você. Você que matou o esposo dela. Aí Davi, nossa. Então o próprio Davi se condenou. Ou seja, Davi foi salvo pela graça, tá bom? Então a graça, gente, sempre foi e sempre vai ser a única forma de salvar qualquer pessoa de Adão e Eva que seja, até o último dia, tá? Não existe uma segunda salvação. Só existe uma salvação e é em Cristo. E ela é para brasileiros, judeus, palestino, samaritano, é para todos que aceitarem. Amém?